No ar pela Rede Litoral de Televisão. Alô Comunidade. Apresentação Aloísio Verde. Daí você, meu amigo, minha amiga, iniciando mais um programa Alô Comunidade. Programa mais que especial. Hoje estamos com o pré-candidato a prefeito pelo Progressistas, Miguel Calderon. Daqui a pouquinho eu já vou chamar ele para um super bate-papo aqui. De imediato eu quero agradecer já você que faz junto com a gente o programa Alô Comunidade. Você que compartilha os vídeos, você que também nos assiste ao vivo, que abre salas de vídeo, enfim, participando juntamente conosco e também botando aqui as suas colocações, fazendo junto reivindicações e botando a tua voz no programa. E como tem o nome Alô Comunidade, é a nossa comunidade falando na TV Litoral Osório. Quem está nos acompanhando também pelo site www.tvlitoralosório.com.br, ou você que também baixou o app, né? Com um clique você assiste a programação da TV Litoral Osório. E quem está nos assistindo já pelo Facebook, pode colocar na nossa página já o seu boa noite, quer mandar beijo para o pai, para a mãe, não importa, a gente traz você no ar e também as tuas perguntas hoje para o nosso entrevistado. Bom, de imediato já eu quero trazer ao ar junto da gente meu amigo, companheiro também, né, e grande figura aqui da nossa cidade, Miguel Calderon. Boa noite, professor. Boa noite, Luiz, boa noite a quem está nos assistindo. É um prazer estar aqui, né, conversando. Vamos ter um bate-papo, com certeza. Vamos trocar algumas ideias aqui importantes para a vida da comunidade. Muito bem, então, eu queria, iniciando já o programa, relatar que tu não é nascido em Osório, né, professor? Sim. Então, não. eu queria que tu contasse um pouquinho para o nosso telespectador a tua história de como veio parar aqui na cidade de Osório. A história é um pouco longa, né? Não tem problema. É um pouco longa. Bom, eu sou filho de arrozeiro. Meu pai plantava arroz. E em 1968 ele arrendou uma fazenda aqui no município de Osório. E nós nos mudamos, a família se mudou em 69. E a partir, eu já tinha terminado lá, aquele tempo era o primário, eu tinha terminado o primário. E a partir de julho, eu vim fazer admissão na rural. Aquele tempo você entrava nas escolas, tanto no primeiro como segundo grau, no ensino médio hoje, com exames, fazia uma admissão. Eu fiz admissão na rural em julho de 69 e entrei para um antigo curso que não existe mais hoje, que era Escola Normal Rural. Era um curso de magistério que a gente fazia, o que corresponde hoje ao 6º, 7º, 8º e 9º ano do fundamental. Na verdade, era um curso de ensino fundamental. Esse curso durou até a reforma de 71, depois trocaram, né? Então, e a escola rural foi criada em 51, 52, começou os cursos, em função para formar professores para trabalhar nos mais distantes rincões do Rio Grande do Sul. Então naquela época, olha só a história que é bonita da rural. Tu fazia primeiro, segundo e terceiro ano, e quarto ano, que na verdade correspondia ao ginásio. Tu fazia o núcleo comum e fazia toda a parte pedagógica, né? E além da parte pedagógica ainda, tu fazia a parte agrícola, né? Então a escola normal rural. Era a formação para formar um professor com ensino fundamental para que fosse para as escolas do interior do Rio Grande do Sul para lecionar para alunos até a quarta série. E naquela época não existia as coordenadorias de educação. Saía da escola, nós tínhamos aqui a escola rural, tinha outra escola em Santa Cruz, tinha mais umas 3 ou 4 escolas espalhadas pelo Rio Grande do Sul, e esse aluno que se formava na escola ia direto para dar aula. Eu não cheguei a fazer isso, porque na época já estava terminando o curso, e eu concluí o curso em 73, e aí em função de que não me interessava na época o magistério, eu fui fazer no ensino médio, fui fazer o técnico em agropecuária em Cachoeirinha. Terminando o técnico em agropecuária, nesse meio tempo que eu estava fazendo o técnico em agropecuária, criou-se na rural o curso técnico em agropecuária, que foi criado em 76. E aí eu voltei, né? Terminei o estágio em 77, eu voltei para lecionar na rural. Eu já tinha saído há pouco tempo, tinha saído há 3 anos atrás. Voltei para lecionar na rural, o Estado me contratou
e eu comecei a lecionar na Rural no técnico agropecuário. Isso foi ano de 77. Em 78, eu passei no vestibular de veterinária e fui fazer veterinária em Bagé, já como professor do Estado. Então, na verdade, o meu tempo de professor é maior que o tempo de veterinário, porque eu sou professor desde 77, me aposentei agora em setembro do ano passado, de 2019. E veterinário eu fui concluir depois em 82, né, que eu concluí em Bagé o curso de veterinária, e aí fiz uma especialização lá, e depois que eu regressei para Osório. Então, na verdade, Luiz e ouvintes, eu chego em Osório, voltei para Osório definitivo no ano de 83, né? E a partir daí, estou até hoje em Osório, né? 50 e poucos anos aí que eu estou em Osório. E, na verdade, eu trabalhei muito tempo no magistério, na Rural, fui diretor do Marquês 11 anos, eu trabalhei na Senec durante 16 anos, fui diretor do Polivalente, fui diretor da Rural uma época, e também fui diretor da Rural e do Marquês ao mesmo tempo, em função de um acidente que aconteceu com alunos da Rural, e eu assumi a direção da Rural. Então eu tenho toda uma história, a minha história da veterinária, ela é paralela à história do magistério, do qual eu me orgulho muito, né? Eu me orgulho muito de ser professor, porque eu acho que é uma profissão que, apesar da desvalorização de todas as situações que não vale a pena aqui comentar, mas é uma profissão que nos completa, que lidar com jovens é uma coisa. A gente envelhece lidando com jovens, a gente envelhece, né, sempre com aquela mesma idade ali, todos os dias, né, todas as manhãs, como eu adicionava na Rural, eu me encontrava com jovens de 15, 16, 17 anos. Isso te renova cada dia, né? Vai te renovando. Então essa é a história do magistério, do qual eu tenho muito orgulho, né, de ser professor e trabalhar tantos anos como eu trabalhei no ensino. Hoje eu tenho, né, claro que a partir da aposentadoria eu me dediquei mais à clínica veterinária e continuo tocando a minha clínica e sigo, né, trabalhando normalmente, com o expediente normal, porque acho também que é uma profissão em que eu escolhi e da qual eu me orgulho muito. Hoje me orgulho muito. Muito bem, então o pessoal está chegando com a gente aqui, quem está já ligadinho, Carlos Fontoura, conhece esse camarada aqui? Conheço, grande Carlão. Grande colega. Forte abraço. Grande mestre. Esse é também se aposentou da Rural, está saindo também. Na verdade, a geração antiga, nós estamos lá. Já estamos saindo. Tirando umas férias mais. Meu companheiro de pesca. Não pescamos nada, mas sou meu companheiro de pesca. Não, mas já ouvi umas Zé histórias. Luiz também, pescador sempre tem boas histórias, né? É verdade. Um abraço, Carlão. Quem mais está com a gente aqui? Luiz Fernando da Silva, mandando aquele forte abraço. Vinícius Seconello. Gilberto Ribeiro, também um abração para o Gilberto. Simone Paiva. Deixa eu ver quem mais está com a gente aqui. Simone, o computador agora me deu um nó aqui, porque ele está. Eu sou destro e ele está do lado canhoto, então eu me perco na hora de passar o troço aqui. Já troquei tudo. Bom, pessoal que está nos assistindo, eu já volto aqui para a tela e já trago vocês no ar com a gente. Voltou aqui. Bom. A Simone Paiva está com a gente, o João Barcelos, só pelo teu dingo, Miguel, quer fazer um funk contigo. Esse João é uma figura, né? Quem mais está com a gente aqui? O Carlão botou o seguinte: isso aí não lembro, não era nascido, contando a tua história. Claro, é bem novinho. Ele é novinho. Realmente, Quem mais? Deixa eu ver aqui. Ricardo Martins, forte abraço, mandando um abraço para o professor Calderon também. Jefferson Silveira, nosso grande amigo aqui pra gente, botou assim: Miguel Calderon tem grande histórico na educação, certamente, se eleito, irá revolucionar esta área. É isso aí, né? Obrigado, Jefferson. Quem mais está com a gente? Bom, Gilberto Ribeiro, Luiz Fernando Carneiro, também um forte abraço para o Luiz. Simone Paiva, que eu já tinha comentado. Bom, o pessoal vai chegando. Pessoal, quem for chegando nas redes sociais aqui, coloca, né, o seu comentário, a sua pergunta, e de acordo com a entrevista a gente vai trazendo ao ar aqui com muito prazer. Obrigado da audiência de vocês juntinho da gente. Bom, vamos seguindo a história então. Tá? Então já contou para nós aqui como viesse parar na nossa cidade, né? Que
já tem mais tempo de Osório, por exemplo, que eu que nasci. Sim, então, já vai mais de 50 anos. Já passa daí. Miguel, como é que tu entrou então na política? Porque daí então, tu falou professor, depois veterinário, e como acabou indo para a parte política? Essas histórias vêm sempre de família, né, Luiz? O meu pai foi da UDN. Os jovens nem sabem mais o que é UDN. União Democrática Nacional. Meu pai foi vereador em Tapes pela UDN. E meu pai gostou sempre muito de política. Além da política, meu pai me passou muito história, né? Ele gostava muito de história, da política, enfim, de conhecimentos. E a partir daí, então, eu aprendi muita coisa com o meu pai, em termos. Depois ele foi candidato também, na época, vereador, aí já era da Arena, depois do PDS, em Tramandaí. Então eu tenho participado da política desde de jovem, na época, em comunicação com meu pai. E depois, na própria educação, na própria política estudantil, participei muito tempo da UGES ainda, né? Participei muito aqui da UES em Osório. Então eu tenho uma participação política nesse sentido. Depois, quando eu estava em Bagé, eu também fazia parte lá já a PDS na época, né, em Bagé. Naquela época era delegado de educação do PDS, eu também era. E a gente se conheceu lá, depois eu fui diretor. Naquela época, o diretor era indicado pelo delegado. E a gente estreitou laços em Bagé. Participei, já me recordo, da eleição de 82, em que o Jair Soares foi eleito governador. Voltando para Osório, eu voltei, né, continuei no partido, continuei junto com o pessoal. E aqui cabe lembrar uma figura extraordinária que eu aprendi muito na política, chama-se professor ou doutor Juraci Pascotto. O professor Juraci Pascotto foi meu professor na Rural e depois, quando eu voltei para Osório, em 83, logo em seguida assumi a Secretaria a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo em 85. Vou contar rapidamente assim. Eu voltei para Osório em 83, logo em seguida assumi a direção do Polivalente, em dezembro de 83. O delegado era o professor Ayrton Figueiredo. E fiquei no Polivalente 9 meses. Quando foi em setembro de 84, eu assumi então a Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo. Eu já era filiado ao partido e voltei a conviver com essa figura fantástica, o Dr. Juraci Pascotto, que hoje, este mês, ele está fazendo 92 anos, foi o primeiro diretor da Rural, do qual eu tenho uma admiração muito grande. Eu fui aluno dele, só estou repetindo, e do qual eu aprendi muito. Porque a gente sabe que a gente jovem aprende com os mais velhos, né? A experiência, o tato, o respeito às pessoas. Então o doutor Juraci me passou assim muito da boa política. A política do respeito, a política da decência, a política da honestidade. E depois, por muitos anos, eu participei em outros, que eu não vou citar aqui, Eduardo Renda, né, que é um velho companheiro que nós fomos. Eu e o Renda temos uma história de 40 anos. Em 84, eu era secretário em 73, 84, 84, eu era secretário de turismo e o Renda era secretário da Fazenda do município. Então, da pessoa do qual eu convivo até hoje e convivi muitos anos com ele. E eu não gostaria aqui de ficar citando pessoas, porque eu vou esquecer de velhos e novos amigos, né? Vereador Otaviano Noronha, também, do qual eu convivi muito, e outras pessoas do qual eu convivi. Então a entrada na política foi natural, até porque eu era já, né, eu já vinha de família, de um pai que gostava de política, e a partir daí então eu me integrei. E fiquei por muitos anos, depois eu fui secretário da Agricultura, do Desenvolvimento, na época da coligação do PP com, naquela época, do PP, do Progressista com o PMDB, na época do Alceu, depois do Eduardo. Depois eu fui primeiro secretário da Agricultura e Meio Ambiente, né, quando foi criada no segundo governo do Alceu. E fui presidente do partido, já agora é a segunda vez que eu sou presidente, já do segundo mandato, mas eu já tinha sido presidente do partido nos anos 90. Então eu tenho uma participação bastante... Fui candidato também a vice-prefeito juntamente com o Eduardo, nós perdemos a eleição, depois fui candidato a vereador, assumi por diversas vezes a Câmara de Vereadores. Então eu tenho muito mais trabalhando nos bastidores que na linha de frente, mas sempre gostei da política, porque eu acho que nós, cidadãos, né, precisamos estar envolvidos na comunidade. Osório tem sido maravilhoso. Em 2018, eu recebi
uma indicação do vereador Roger Araújo. Eu recebi o título de cidadão osoriense, do qual eu me orgulho muito, né? Eu não sou osoriense de nascimento, mas sou osoriense por adoção, né? Então isso é muito bom para a gente, né? Pelo trabalho, porque nós vivemos a comunidade. Então eu sempre penso que a política, Aloysio e ouvintes, ela nos traz a parte boa em que nós possamos conviver na nossa comunidade e que nós possamos dar e receber também, que não é só questão de dar, mas que nós possamos ser cidadãos que estejamos inseridos no nosso meio e procurando, né, o melhor para a comunidade. E a política é a arte de se fazer a democracia, de se fazer o bem. Então me deixa muito tranquilo essa parte da política. E tu cria também, na política, eu sempre digo, tu cria outro meio social, outra convivência com outras pessoas que tu não convive no dia a dia, né? Então isso é importante. Então essas são mais ou menos o que eu penso, né? Teria muita mais coisa, mas que eu penso em termos de política. É isso aí, então, aí um pouquinho da história de Miguel Calderon, professor Miguel Calderon, também doutor, né? Não gosta muito desses títulos, que é muito fino, mas também, e agora pré-candidato, então, a prefeito pelo PP. Progressista, a gente ainda... Eu sou do tempo do PDS. Do PDS, então o PP não vai ser estranho. Enquanto eu me confundo todo. É isso aí. Bom, quem está com a gente aqui também, Paulo Gomes, mandando um forte abraço. A Elaerte também, contando aqui o relato dela de quando ela era estudante e precisou de uma bolsa de estudos e o professor orientou ela, então, de como conseguiu. Hoje já é professora aposentada. Cristine também, junto com a gente. Aí um forte abraço a Cristine, também nossa colega, amiga. Deixa eu ver quem mais está com a gente aqui. O pessoal vai chegando. Se eu esquecer de alguém, vocês me perdoem, porque hoje está muito participativo aqui. O Glaijan também, da UPAS com a gente. Se eu errei o nome, me desculpe. Glaijan, isso aí. Obrigado. Pessoal, quem mais? Deixa eu ver aqui. O Carlão está aqui contando história, mexendo com o pessoal no grupo. Grande professor Carlão, mais uma vez obrigado aí da audiência, obrigado à audiência de todos vocês que estão fazendo o programa com a gente. Bom, Miguel, vamos entrar agora nos assuntos que o pessoal também já está colocando aqui, que é a questão da política atual, né? Eu tive o prazer de entrevistar todos os pré-candidatos até o momento do nosso município, ouvi as ideias de cada um, suas colocações também, mas eu queria ouvir, e eu queria já te trazer aqui uma coisa que eu ouvi esses dias na cidade. Daí eu quero que tu explique para o nosso telespectador. Me disseram que o Miguel Calderon não tem muita experiência na política. Tu já contou a tua experiência que tu tem. Outra coisa que me falaram é que tu já está muito tempo afastado da política. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre realmente tu está afastado, tu não sabe o que está acontecendo na cidade, o nosso telespectador ter uma noção. Os conceitos que as pessoas têm de político, né? O político é aquele... Tu só pode ser político se for político profissional, né? Que tu passa a vida toda te elegendo e indo para a eleição. Eu penso a política diferente. Eu acho que política não é tu ser o político profissional, é tu fazer parte da vida da tua comunidade, como profissional, como cidadão, cidadã, né? Eu acho que isso tu faz política. Esse conceito de que tu só é político sendo candidato, sendo eleito, as pessoas não vivem. Eu não vivo alienado na comunidade em que eu vivo, né? Eu posso não ter cargo eletivo, até porque eu tenho uma profissão e tu sabe que a gente profissional, muitas vezes é difícil tu ter tempo, né, de ser político e profissional ao mesmo tempo. Mas eu sempre participei da política e eu tenho todo o respeito às pessoas que pensam assim. Mas essa participação sempre é uma participação comunitária. Eu acho que política não é só tu ter um partido, tu fazer política, tu ser candidato, tu participar de eleições, enfim. Eu acho que fazer política é tu participar na tua comunidade, dentro daquilo que a tua comunidade te proporciona e que tu pode trabalhar para a comunidade. Eu acho que o ser político é aquele que está inserido na comunidade e tem participação nela, né? Não é o alienado, não é a pessoa que eu não posso falar em política, eu não gosto de política. Nós fizemos política todo dia, nós vivemos da política.
nós dependemos da política, porque a política é que decide, são as coisas decididas através da política, né? E aí tu pode estar em qualquer posição, a posição de eleito, de mandato eletivo, ou posição de... Eu conheço muitos empresários, muitas pessoas aqui em Osório que têm uma participação política muito boa, e nunca vi eles ser candidatos, sabe? Mas tem participação, são pessoas de respeito, pessoas que estão na comunidade, que decidem pela comunidade, que participam da comunidade. Então eu respeito quem pensa assim, mas eu penso diferente. Eu penso que fazer política é tu ser participativo na tua comunidade, independente da posição que tu tiver, né? Tu pode ser um grande empresário, tu pode ser um simples professor, tu pode ser, seja o que for, tu participa da tua comunidade. E isso eu vejo assim a política. Eu não vejo a política como só porque tu tem mandato eletivo, tu é um político profissional, ou que tu esteja no partido, participando. Tem muita gente que faz política sem partido. E tem todo respeito, porque não necessariamente tu precisa, né, de estar numa agremiação partidária para fazer política. É verdade. Bom, rapidamente aqui, quero trazer para você que está nos assistindo, nós tivemos uma instabilidade no Facebook, o servidor acabou de colocar para mim aqui, mas, pelo que eu vi, já retornamos então no Facebook. Se você tiver, que está nos assistindo agora, qualquer instabilidade pelo Facebook, pode acessar no nosso site ou pelo app, né, TV Litoral Osório, www.tvlitoralosório.com.br, ou baixando o app, e você não vai ter esse mesmo problema que nós acabamos de ter aqui pelo Facebook, beleza? Então, o pessoal está retomando novamente nos assistindo. Nós vamos aproveitar que tivemos essa queda e nós vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos aqui com mais Miguel Calderon, pré-candidato do Progressista. Muito bem, então voltamos. Eu disse que era bem rapidinho nossos intervalos comerciais. Aqui hoje com o pré-candidato, nosso amigo Miguel Calderon, professor Miguel Calderon, veterinário conhecidíssimo na cidade, e hoje está aqui como pré-candidato então a prefeito do município, contando um pouco da sua história, trazendo um pouquinho dos relatos e as suas ideias então para a gestão, né, hoje como pré-candidato, mas passando então a convenção, oficializando aí o seu nome como candidato. Bom, professor, eu queria que tu contasse então para quem nos assiste agora, eu vou entrar em alguns temas dentro da parte política, dia a dia da cidade, problemas que a gente vem enfrentando, e eu queria que tu falasse então as tuas ideias. Eu gostaria de iniciar então, e não teria como ser diferente, pela questão da pandemia. Enfrentamos aí um problema seríssimo, né, onde ninguém estava preparado, e foram tomadas várias atitudes aí para combater, ajudar, enfim. Mas a gente viu, e já se sabia disso, que o nosso sistema de saúde, tanto municipal quanto estadual, federal, tem vários problemas. Eu queria ouvir um pouquinho das tuas ideias sobre a saúde dentro de Osório. Bom, se a gente analisar dentro de Osório, nós temos uma situação, não vou dizer privilegiada, mas uma boa situação. Não vamos... Eu fui desde 1992, agora já estou afastado, fui conselheiro do hospital. Eu fui presidente do hospital 2 anos, eu não me recordo, 2002 a 2004, ou 2004 a 2006. Tem algumas coisas que eu não me recordo, mas quando o Pedro Farias foi presidente. Então eu convivi bastante dentro da saúde. O grande problema que nós temos e que eu vi, eu estou falando sobre situação de hospitais, é que o SUS, depois que se criou, que é um excelente programa, né, que é a saúde única, o grande problema foi a sucateação dos hospitais. O SUS não paga bem, o SUS
glosa, a grande maioria glosar é tirar, muitas vezes faz um procedimento e ele não aceita. Não vinha, em determinados momentos nós tivemos quanta luta para pôr uma UTI no Hospital de Osório. Então faltou muita coisa. Então por muitos anos, desde que foi criado o SUS, sempre ficou capenga em relação a verbas para a saúde. Todos os hospitais filantrópicos sofrendo e sofrem até hoje. No momento em que houve a pandemia, e eu estou fazendo uma análise fora e depois eu vou entrar, no momento que houve a pandemia, surgiu dinheiro para criar hospitais, para aumentar hospitais, para aumentar UTIs, para ter hospitais de campanha. Então, a saúde que me parece no Brasil, nesse sucateamento dos hospitais, não foi, nunca, não era e não foi, e está provado, problema de dinheiro. O governo tinha dinheiro, porque se nós pensarmos, a saúde ela é gerida numa tripartite, pelo governo federal, governo estadual e o municipal. O municipal sempre que acaba bancando, o governo estadual passa para o governo federal passa para o estadual demora para pagar o municipal. E, na verdade, nós temos hoje uma situação no Brasil em que o grande problema, os municípios, são eles que geram, o cidadão mora no município, a saúde é dentro do município, a educação é dentro do município, mas todo o tributo vai para Brasília e o prefeito tem que andar com pires na mão para buscar dinheiro em Brasília. Nós temos esse problema sério, tá? Nessa estrutura do Brasil. E o que aconteceu? O que a pandemia nos mostrou? Nos mostrou que o governo federal teve, né, e tinha dinheiro para tornar essa estrutura hospitalar e de atendimento do SUS melhor do que estava. Essa é uma situação. Outra situação, precisou a pandemia, quando surgiu a pandemia, claro, que hoje se tu disser muitas coisas, mas eu sabia, não sabia. Ela nos pegou de surpresa, né? Pegou todos os países de surpresa, né? Nós temos aí, se nós vermos os grandes países, hoje o próprio Estados Unidos, claro, com todos os problemas que teve, mas são onde tem maiores mortes, o Brasil e a Índia. A Índia tem 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Mas nos pegou de surpresa. Pegou porque faltou estrutura. E uma das situações que aconteceu, e aí eu não vou citar se esse está errado ou aquele está certo, faltou em determinado momento uma sintonia entre os três entes, o governo federal, o governo estadual e os municípios. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente vê que houve um acerto, agora já estava o fecha e abre, uma situação bastante complexa. Mas o que aconteceu? Em determinado momento, eu acho que a demissão dos ministros da saúde, do Mandetta em primeiro lugar, depois dos outros, eu acho que se perdeu essa sintonia. Perdendo essa sintonia, tu perdeu todo um trabalho que tu poderia ser feito de antecipar, né, na verdade, de fazer uma antecipação da situação. Eu acho que em determinado momento perdeu. Só que a pandemia nos pegou, nós todos, o mundo todo de surpresa, e muitas vezes ficou batendo cabeça, e hoje, claro, a gente vê muitas pessoas, os arautos, né, do saber, achando que tinha solução. Ninguém tinha solução, né? Todo mundo tenta, porque a questão de saúde, a gente tenta procurar o melhor, vou ter que usar tal coisa, vou usar. Isso muitas vezes a população está usando uma coisa, o governo federal disse que não é isso, o governo estadual é outra coisa. Então eu acho que faltou muita sintonia. Isso é uma coisa que não sei até que ponto vai, e eu não gosto assim, eu não gostaria aqui de dar uma opinião a Luiz assim, porque eu acho isso, eu acho aquilo. Eu acho que essa história que nós sofremos já não é de agora. Nós teríamos que estar mais preparados, não só para a pandemia, mas para a saúde do município, do estado, de todo o país. E isso faltou em determinado momento, e agora nós estamos vendo que a situação crítica, o governo federal conseguiu organizar todas essas verbas, esse orçamento para a saúde. Eu acho que isso devia ter feito bem antes, né? E claro que isso, Deus o livre, dizer assim, a pandemia serviu por exemplo, mas a gente vive a vida e tudo serve para exemplo. Nas piores situações, a gente tem que tirar alguma coisa boa, né? Tu pode passar pelas piores tragédias,
As tragédias a gente não quer passar, e eu não estou dizendo que Deus livre, mas talvez a gente aprenda muita coisa com essa tragédia que nos pegou de surpresa, de nós sermos mais organizados, mais sintonizados com a saúde. É verdade, isso é de extrema importância, né? Porque na real a gente já via que todos os anos UTIs lotadas, né? Não se tinha UTI, problemas, nós nem tínhamos em Osório, então, dizer, agora temos uma UTI. Então, exatamente isso, ninguém quer que a gente tenha que enfrentar uma pandemia, que tenha que ter mortes, mas já estamos tendo, que a gente possa tirar os bons resultados disso, né? Aprender e se preparar para que, se daqui a pouco apareça outra coisa, a gente saiba o que fazer, né? Muito bem, quem está com a gente aqui também, retomando então as colocações nas redes sociais, professor Bento Gonçalves mandando um forte abraço aqui. Professor Bento, grande colega. Luiz Fernando também, junto com a gente. O João está aqui mais uma vez com a gente. Quem for chegando, pessoal, lembrando que nós tivemos uma queda no Facebook devido a uma questão de configuração lá do servidor, mas nas redes, nos nossos sites e no app nós não temos esse problema. Então, se você estiver enfrentando qualquer problema no Facebook, você pode assistir pelo nosso site e não vai ter nenhum problema de transmissão, certo? Professor, outro problema sério que a gente tem enfrentado na cidade, a questão do esgoto. É um tema complicado, muitos que eu perguntei aqui acabaram não querendo entrar muito no assunto, mas me denunciaram, né? Como TV, a gente tem um canal aberto aqui de WhatsApp, no qual as pessoas nos mandam reivindicações, perguntas, enfim. E eu fui vistoriar ali perto do Bosques de Albatroz, né, com a 030, um canal que despeja esgoto. Eu não conhecia, né, confesso que é uma parte ali que eu não tinha esse acesso, e uma espuma forte ali, o cheiro é muito desagradável. Eu imaginava que o nosso esgoto corria para o Marcelino, mas vi que ele acaba indo para o Horácio também. Eu acabei seguindo um pouco daquele canal ali e me deparei com isso. Nós temos uma estação de tratamento com problemas, né, que foi gasto um bom dinheiro, e o tema é complicado. A cidade tem crescido bastante, né, verticalmente, cada vez mais pessoas, e o esgoto ainda continua com essa questão. Eu queria ver a tua opinião, né, sobre o saneamento básico dentro da nossa cidade. Tem algumas coisas assim, é muito fácil a gente dar opiniões e pitacos daquilo que... Mas assim, eu conheço, quando eu fui secretário da Agricultura e Meio Ambiente, nos anos 2000, nós tínhamos uma estação de tratamento muito discreta ali, que era vasos comunicantes. Tínhamos ali na beira da lagoa. E essa história do esgoto de Osório, ela veio se arrastando desde que Osório construiu a primeira casa. Claro que eu estou exagerando um pouco, mas isso já devia ter tomado forma. Agora já saiu um plano do governo federal, né, tentando resolver essa situação de esgoto a partir de agora até, deve ser, eu não me recordo bem, mas a partir até 2030 e poucos, deve-se ter um novo, né, um programa de esgoto em todo o país. Osório é óbvio que precisa sentar, discutir e ter uma nova ideia de esgoto. Eu não tenho assim, Luísa, realmente eu não vou me dar uma de arauto aqui em função do esgoto, porque não tenho conhecimento de todas as situações, né, detalhadas do esgoto em Osório. Tem como cidadão. Eu acho que uma cidade que não tem o seu tratamento, né, de esgoto, nós precisamos, né, tu tem asfalto, tem ruas asfaltadas, já não pode ter um sistema de saúde, tu tem um sistema de educação, mas tu não tem um sistema de esgoto à altura. Eu acho que isso tem que passar por aí. Tu sabe que o esgoto ele está ligado à Corsan, né? Além do município, a Corsan é a responsável pelo esgoto, né? Foi feita essa estação de tratamento, claro que aí tu pode discutir que ela ficou longe, que ela teve problema, nós tivemos problema com o esgoto na Lagoa dos Barros, em função de Santo Antônio. Não vou entrar no mérito, mas eu acho que o novo governo tem que sentar, aproveitar esse momento em que tu tem um plano para tratamento de esgoto a nível nacional, né, aprovado pelo Congresso. Nós temos que sentar e ver o que cabe para o Osório e, em função desse plano, desse projeto, né, desse planejamento que tem que se fazer, de resolver uma vez por todas o problema de esgoto.
Sempre se diz, é só uma brincadeira, sempre se diz que o esgoto, os governos não se importam muito porque ele fica enterrado. Mas é saúde. Tu não pode discutir saúde sem ter um sistema de saneamento adequado. E Osório não é um município enorme, Osório é um município médio, Osório tem condições. Nós temos que fazer um tratamento também para a recuperação da Lagoa do Marcelino, porque cresceu, desculpe o termo, mas é um fiasco, né, do lado da cidade, mas nós temos que trabalhar nisso. Não tem solução. Solução agora não tem. O que eu tenho, que eu vislumbro, é que existe um plano, né, nacional e que nós temos que inserir dentro desse plano para trabalhar o esgoto de Osório e resolver. Vai levar 10 anos, vai levar 6, vai levar 1 mandato, 2 mandatos, 3 mandatos, mas alguém tem que começar isso aí. Já foi começado, mas falta muito ainda. É verdade. Bom, linkando nesse assunto do esgoto, eu queria conversar um pouquinho contigo sobre a questão do meio ambiente. Nós vivemos numa cidade onde nós temos uma beleza incomparável em qualquer parte do planeta, lagoas, serra, mar, né? E tu mesmo falaste há pouco da questão do Marcelino, que é uma lagoa dentro da nossa cidade e sofre há anos, né? Não vai dizer que foi essa a gestão que fez o problema, aquela, não. É de muitos e muitos anos. O problema é que a gente vê que não tem passado gestões e não se resolve o problema, ou ameniza, pelo menos, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de ti sobre o meio ambiente. Tu já foste também secretário do meio ambiente, conhece bem essa questão. Assim, eu não consigo enxergar fora o meio ambiente sem o desenvolvimento e o desenvolvimento sem o cuidado com o meio ambiente. Enquanto nós não chegarmos nesse ponto de equilíbrio, de desenvolvimento, cuidando do meio ambiente, nós não vamos conseguir resolver os nossos problemas ambientais. Tu pode falar em Osório, pode se falar no Rio Grande do Sul, pode se falar na Amazônia, tá? Nós precisamos ter um desenvolvimento sustentável. Nós temos todo o conhecimento, temos técnicas para isso. O que nós precisamos é implantar essas técnicas, porque nós vamos ficar sempre ouvindo os ambientalistas de um lado e os desenvolvistas dos outros, porque assim seja como for, discutindo essa situação. Tem que se fazer. Nós não podemos, em determinado momento, destruir o que está, né, para as próximas gerações. Nós não temos esse direito. Nós temos que preservar, porque o meio ambiente, a nossa geração vai passar, a tua vai passar, a dos jovens vão passar, e vai vir novas gerações. O que nós vamos deixar para essas gerações? O que nós vamos deixar? Então nós precisamos. E eu acho que é uma questão só de chegarmos a um denominador comum. Hoje nós temos, Luiz, eu vejo assim que nós temos conhecimento sobrando, pessoas com conhecimento, técnico, com autoconhecimento para nós chegar. O que não se pode ver é essa discussão, não, mas se eu faço desenvolvimento eu não posso cuidar do meio ambiente. Mas se eu cuidar do meio ambiente eu não posso fazer desenvolvimento. Não, chegou. Eu acho que nós temos que trabalhar nesse meio aí. Nós temos que trabalhar nesse ponto de equilíbrio. Claro que aí vamos entrar em detalhes sobre lagoa, sobre Mata Atlântica, sobre o bioma Pampa. Nós podemos discutir uma série de outras coisas. Tá? Mas como é que nós vamos fazer esse desenvolvimento? De que maneira? Aí tu faz um loteamento. Como é que nós vamos trabalhar esse loteamento com o meio ambiente? Vai ter que ter esgoto, o respeito ou de áreas preservadas, enfim, das APAs e toda uma discussão que tem aí. Eu acho que nós chegou o momento, porque há uns anos atrás, quando eu fui secretário de Desenvolvimento do Meio Ambiente, há 20 anos atrás, estava engatinhando ainda, nós não tínhamos esse conhecimento que nós temos hoje. Hoje nós temos o conhecimento de como fazer, da maneira que dá certo. Então, eu acho que eu respeito. Nós precisamos achar um ponto de equilíbrio nessa situação. Muito bem colocado, porque todos os países de primeiro mundo cometeram os erros que nós cometemos, acabaram com as suas vegetações, acabaram com as suas áreas preservadas e hoje sofrem com os problemas devido a isso, né? Então nós ainda temos muita coisa boa, muita coisa que pode ser restaurada, que pode ser preservada, e o que tu coloca, a questão do equilíbrio, é fundamental. E nós estamos sofrendo também, Luiz, a gente pode até pensar só na aldeia, mas nós estamos sofrendo um aquecimento global. Exatamente. Nós temos toda uma mudança climática que está aí. E aí alguns, porque talvez não seja, está aí, poxa. Né? Nós não tínhamos aqui
furacões, bomba e coisa e tal. Eu já passei, nunca me recordo dessa loucura que tem, as próprias secas, né, do deserto cada vez aumentando mais. Períodos muito longos muito longos de seca, o aquecimento global. Mas tu não vai resolver, como prefeito de Osório não vai resolver isso. Tudo bem, não vou resolver, mas vou fazer a minha parte. Exatamente. Vamos fazer a nossa parte. Até porque nós temos os nossos microclimas, né? Exatamente. Então, quer dizer, se a gente acabar a questão de aquecimento da própria cidade, né, as nossas águas, enfim, a gente não consegue o macro, mas dentro do micro nós temos as nossas peculiaridades. Nós temos que lembrar que nós temos um município que temos 2 biomas. Tem uma Mata Atlântica, né, que tem que ser preservado, claro, dentro de e nós temos o bioma Pampa, que ele, né, dentro do meio ambiente ele é ainda mais, né, ele é mais, como é mais malhável, né, mas também não pode destruir. O bioma Pampa é um bioma enorme aí que nós temos e que eu sei assim, de algumas coisas. A Mata Atlântica é riquíssima em flora e fauna, e o bioma Pampa, a flora do bioma Pampa é uma coisa que ainda não se descobriu, né, quantas plantas tem no metro quadrado, que a gente não chegou ainda. E nós temos mais um ainda, que é a Restinga, né, que não é, por alguns não é considerado biomas, por outros sim, mas toda essa vegetação de beira de praia, de beira de lagoas, também, de fauna praia. Também. Então, é isso que eu sempre coloco, a importância da gente conhecer a nossa localidade. Tu falaste muito bem, nós temos biomas diferenciados, nós temos lagoas que pertencem a sistemas diferentes. Dentro da nossa cidade nós temos a bacia do Tramandaí, nós temos a bacia da parte central aqui me fugiu o nome agora, não é do Pelotas, é da Lagoa dos Patos, Lagoa dos Patos, que a gente está dentro. Nós estamos dentro do divisor de águas. Exatamente. Né? A cidade de Osório foi um divisor de água. A água que cai para um determinado lado, né? Se nós ficarmos de costa para a Catedral, aqui cai para a esquerda, cai no Rio Tramandaí. Aqui cai para a direita, faz parte do sistema, né, da Lagoa dos Patos. Pegando aqui em cima do morro as nascentes do Rio dos Sinos. Dos Sinos também. Então, quer dizer, é muita complexidade dentro do mesmo ponto. Né? E a gente tem que cuidar disso. Sabemos que o desenvolvimento é fundamental para a cidade, é importantíssimo, mas tu matou a charada na parte do equilíbrio, né, que é fundamental. Bom, vamos seguir adiante, porque o tempo ele voa, né, não deixa a gente falar muito, mas quem mais está com a gente aqui, chegando, Matheus Fernandes, tio Miguel botando um abraço aqui, o Paulo Gomes também, professor Bento com a sua contribuição, Carlão participando sempre junto com a gente, muito bem, parabéns, muito lúcido nas colocações, né? O Luiz Fernando botou desenvolvimento sustentável. O pessoal vai participando com a gente do programa aqui, colocando as suas opiniões, e a gente vai trazendo ao ar sempre que a gente recebe uma mensagem nova. Professor, seguindo dentro dessa linha, eu vou deixar o teu campo, que tenho conhecimento, que não tem dos outros, mas eu sei que é o teu menino de ouro, que é a educação, por último. Antes, eu só queria que tu desse uma palhinha para nós a respeito do turismo, né? A gente falou em desenvolvimento, falamos em sustentabilidade, mas dentro disso nós temos o turismo, que poderia ser, de repente, uma alavanca aí, inclusive para o desenvolvimento e sustentável. Bom, eu fui secretário de turismo nos anos 80. Turismo, tu não faz turismo sem a participação da empresa de capital privado. Isso não existe. Tá? O turismo que tu faz para a Alagoas com o município, o turismo eu penso assim, tem que fazer parte da iniciativa privada. O município precisa ter um programa em que se faz parte de aplicações público-privado. O município pode entrar com área, pode entrar com ideia, pode entrar com licenças, mas quem tem que fazer isso é a iniciativa privada. Por quê? Se nós dermos uma olhada em algumas cidades do Rio Grande do Sul, eu não vou sair muito longe disso aí, mas vou pegar um exemplo sempre mais simbólico e mais conhecido, que tem a Gramado e Canela. Tá? Gramado e Canela, eu me recordo que quando eu fui secretário lá nos anos 80, e aí recém estava começando o boom, principalmente de Gramado, foi a iniciativa privada. Rede hoteleira, os parques de diversões, os restaurantes, seja que foi a pizzaria, você pensa o que tu quiser, tem que ter. E para atrair isso, tu tem que ter um planejamento, tu tem que ter um programa, tu tem que apresentar algo para atrair investimento.
Não é fácil, não é fácil. Muitos tentaram, já tentaram. Desde que eu estou em Osório se fala em diversas outras situações, mas o que eu vejo assim, Aloysio, nós vivemos aqui, o Osório fica numa situação meio intermediária. Nós não somos serras e não somos praia, mas as nossas praias são pequenas. Mas eu acredito que assim, centro de convenções, Casa da Cultura, que é uma coisa que eu acho que precisa ser discutido, né? Outros investimentos, nós temos alguns investimentos aqui. Quando se fez o asfalto da subida da Borrússia, o que se criou? Ali, se nós pegarmos ali as comunidades que estão ao redor ali, né? A Santa Rita, a própria Borrússia, aqui para as Antenas, já se criou um pequeno núcleo turístico, mas se criou, né? Eu acho que o município tem que entrar com a infraestrutura. E a parte de atrativos tem que ser com a iniciativa privada. E fazer essas iniciativas público-privada, que está muito em moda aí, tem condições para fazer isso, tem lei para fazer isso, dá para se buscar isso, só que tem que sair atrás. Eu acho que nós precisamos trabalhar nesse sentido. Não vejo desenvolvimento do turismo em Osório em lugar nenhum sem a iniciativa, sem a participação do capital privado. Muito bem, é isso aí. Saber como fazer, né, professor? Não adianta eu dizer, não, Osório não dá, como eu já ouvi, Osório é uma cidade dormitório só, e não tentar, não ir atrás, não dar o recurso para o empresário investir, para poder trazer algo. A gente tem as belezas naturais, então daqui a pouco um estímulo, tu ajuda ao empresário vir a trazer, a desenvolver. Nós temos a Mata Atlântica, que a gente já falou, um sistema lagunar que, né, todo o litoral tem, e que eu acho que também, né, esse sistema tem que ser integrado, pode ser integrado não só aos Osório, mas integrado com os outros municípios do litoral norte. Uma parceria. Uma parceria. Né? Nós temos Tramandaí, todos, citar Tramandaí, Capão, todos, os grandes, Xangri-Lá, enfim, Cidreira. Nós temos que fazer isso. É uma coisa assim, eu não tenho a fórmula certa. Tu tens a fórmula? Não tenho. Agora, eu acho que tem que se buscar alguma participação privada juntamente com os municípios e fazer uma integração nesse sentido. E outra coisa, a gente também tem que ver que a gente não tem todas as fórmulas prontas e tu não aprende as coisas se tu não sair, se tu ver outras experiências, tu buscar as outras experiências, tu examinar o que serve, o que não serve. Não necessariamente tu criar, mas tu até copiar. Né? Não é feio, né? Não é feio. Não é acho feio. Que o município que já passou pelo trabalho, daqui a pouco acertou, ir lá e desenvolver. Né? Eu vejo muito também a situação, só para citar, assim, a Costa Doce ali. Costa Doce, tu pega ali Tapes, Barra do Ribeiro, Arambaré, lá o próprio São Lourenço e Pelotas. Eles também até hoje têm toda essa Lagoa dos Patos, que é uma beleza, e ainda não se encontraram de alguma, né? Tu pode usando a lagoa como navegação e as próprias, né, as figueiras centenárias na beira. Eu não vejo assim, que é outra situação também que eu vejo aquela região muito parecida com a nossa, de que nós temos o potencial, mas não descobrimos ainda o que nós podemos fazer com isso. Muito bem, é isso aí mesmo. Bom, o Carlão botou para nós aqui, o professor Carlão, que o exemplo, por exemplo, do turismo rural que já é desenvolvido, né, aqui na cidade, o grupo de turismo rural de Osório, né, ele botou que na época foi um grande esforço do município, sindicato, agricultores, enfim, para que chegasse a isso. E esse que hoje é um sucesso, muito bem estabelecido. A Simone Paiva também, um forte abraço. Gilberto Ribeiro, ele botou que tem que investir mais na agricultura, né, esse é um outro ponto também que a gente poderia tocar. Na real, são muitos pontos e a gente não consegue, numa hora aqui de conversa, tratar todos. Sim. Mas, linkando agora um último ponto aqui, antes de nós entrarmos na educação, que foi uma coisa que hoje eu acabei visitando e me deparei com algumas situações, a questão da ação social. O Osório é uma cidade privilegiada que nós não temos, por exemplo, bairros muito pobres. Nós temos bairros com dificuldades, bairros com algum nível até de pobreza, mas mesmo assim, hoje apresenta alguns problemas. Eu queria ouvir um pouquinho de ti sobre a ação social. Bom, é óbvio que nós estamos passando por um processo, a pandemia, isso está atingindo de maneira abrupta a economia. Todo mundo. Eu estou na linha de frente, eu tenho um comércio, eu tenho um negócio, eu tenho, né, uma clínica, e a gente convive lá, eu convivo lá com algumas
pessoas durante o dia. Estou atendendo durante uma semana, tu passa lá não sei quantas pessoas, mas a gente conversa com toda a comunidade. E os meus clientes são clientes de todas as classes sociais, de todos os segmentos, e a gente tem conversado, e tu sabe que a gente trabalha nessa profissão, o cliente é teu amigo, e a gente conversa e acaba sabendo. Osório tem uma situação privilegiada. Se nós compararmos ao litoral, às outras cidades do litoral. Mas eu acho assim, que nós precisamos, eu não vou entrar muito nessa situação de ação social, porque eu não tenho um conhecimento muito profundo sobre isso, e aí me perdoe quem está esperando de mim uma grande solução, mas eu acho que as situações mais em Osório, elas são pontuais. Agora, uma Secretaria de Ação Social, ela tem que saber toda a comunidade em qual o município tem que agir. Porque a ação social, a assistência social, ela não passa só por tu lá construir a casa, dar um cesto básico. A geração de emprego tem que entrar nisso. Porque assim, as pessoas, as cidades em que nós temos emprego pleno, a tendência é diminuir sempre essa linha de dificuldade de pobreza. Outra coisa, nós não vamos entrar em educação, mas vamos ter que entrar antes, a educação. Educação, todos nós sabemos que uma pessoa, quanto mais tempo de estudo ela tem mais condições de meter melhor rendas. E não só a renda, porque toda uma situação de vida, né? de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento da sua vida, das suas condições de saúde, enfim, de todas as... Me faltou a palavra agora. Mas assim, então, eu vejo que a ação social, ela é uma situação em que tu tem que resolver agora, neste momento. Mas tu tem outras situações de educação, vou repetir, de educação, de trabalho, de renda, que vai refletir lá nas pessoas que têm necessidade. Porque eu não consigo só ver, enquanto tu vai só tapando, não é tapando, faltou o termo, só apagando um incêndio. Claro que tem que se fazer isso, tem que fazer, porque quem está passando fome, quem está passando frio, não pode esperar para amanhã. Essas pessoas têm que ser resolvidas agora. Tu tem que ter um bom sistema, uma Secretaria de Ação Social que faça isso. A pessoa que está morando no barraco e que está com chuveiro na cabeça dela, não pode esperar para amanhã. O município tem que intervir, mas atrás disso, tu tem que ter outros programas que façam que as pessoas não cheguem até ele. Exatamente, não chegar a precisar... Não chegar a precisar disso. E eu acho que muitas dessas coisas passam pela educação e pela renda. Muito bem. Quem está com a gente aqui também, o Emerson Petati, mandando aquele abraço, o Matuza Cardoso, também sempre ligadinho com a gente, na TV Litoral Osório, nosso programa Alô Comunidade. E quem também vai chegando aqui, André Araújo, mandando um forte abraço ao professor Miguel Calderon, hoje com a gente aqui, no programa Alô Comunidade. Bom, disse que ia deixar para o final, a educação. A gente já iniciou aqui o assunto. E eu queria ouvir de ti, então, um pouquinho, eu não, todos nós que estão assistindo, e falar para vocês, uma audiência fantástica aqui nas redes sociais, também nos nossos sites. Bom, professor Miguel, já foi aí diretor das escolas, tem um conhecimento fantástico, e acho que tudo que nós falamos até agora aqui acaba culminando na educação. Meio ambiente, turismo, enfim. Saúde, ação social, agricultura, que tu pensar passa pela educação. Passa pela educação. Então, eu queria deixar agora nossos últimos minutos aí para te falar um pouco da educação do nosso município e como podemos melhorar mais ainda. Eu já disse em entrevista em outros meios de comunicação, talvez porque eu sou professor, as pessoas podem pensar um pouco até ser diferente. Enquanto, e eu não estou falando em Osório, estou falando em todo o sistema de educação que nós estamos enfrentando no Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul. Enquanto não houver uma valorização do professor, nós não vamos ter educação de qualidade. E ninguém me convence ao contrário. Isso ninguém me convence ao contrário. Ah, mas nós precisamos de estrutura. Um bom professor, bem remunerado, bem treinado, com grande conhecimento, ele dá aula embaixo de um pé de figueira e vai em melhores condições do que o outro que está lá, muitas vezes em situação
de não estar bem preparado, pode ter a melhor sala que tiver, todos os sistemas de audiovisuais, enfim, toda uma estrutura pedagógica, se ele não tiver, esse professor não tiver uma boa preparação. O que eu penso de Osório? E não estou dizendo que o professor de Osório tem uma situação que está mal, que está mal pago, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: Osório tem, pela sua capacidade do corpo docente que tem em Osório, eu conheço uma grande maioria dos professores, e uma boa parte dessas professoras que estão em Osório se formaram no Marquês, lá no magistério, quando eu era diretor. Isso eu conheço alguns aí que... Tá. Então nós temos um corpo docente, nós temos uma estrutura de escolas. Osório é um município pequeno, Luiz. Município que em poucos minutos um ônibus vai a qualquer lugar. Nós temos uma boa estrutura do transporte, do transporte dos alunos, do transporte escolar. Nós temos boas escolas, estou falando na infraestrutura de escola. Nós temos que ter um programa para que Osório, eu penso assim, Osório, ele tem que ser protagonista dentro do Rio Grande do Sul e do Brasil como uma educação de excelência. E aonde se busca isso? Com um plano pedagógico, aonde envolva todos os professores, claro que eu estou conversando, envolve o poder público, todos os professores, a comunidade escolar, e com certeza nós temos compromisso de em 4 anos, 2, 3, 4 anos, tornar Osório um local, um município de excelência em educação. E isso passa pelo treinamento do professor, pela valorização do professor. Claro que tu vai precisar lá, em situações todas, a situação pedagógica, né, de materiais pedagógicos, mas tu precisa do treinamento. Nós temos uma faculdade aqui, claro que eu sei que agora a faculdade, eu trabalhei 16 anos na Senec, sei da situação que está enfrentando, mas eu acho que isso vai ser vencido. E nós temos Osório, um centro educacional aqui no litoral. Aqui, né, então, a própria URGS, nós temos a URGS, nós temos a UERGS, então nós temos que trabalhar. E eu não me convenço assim, o Osório tem uma boa educação no município? Tem uma boa educação, mas eu não me contento com isso. Eu acho que Osório tem que ter destaque em educação, e nós temos tudo para isso. E, além disso, o que nós temos também? As escolas estaduais, porque tem essa história aqui, claro que nós não podemos intervir no sistema das escolas estaduais, mas a Rural, o General Osório, o Albatroz, o Prudente, seja aquela escola que for estadual, da onde é o aluno? Municipal. É municipal. Mas nós não podemos... Mas muita coisa o município pode, juntamente com o Estado, até infraestrutura e outra série de benefícios que o Osório tem feito para trabalhar juntamente com a escola, dar condições, internet, que hoje, agora nós temos que ver a dificuldade que está tendo com os alunos à distância, né, e em todas as comunidades do Brasil não tem o sinal de internet, e os professores querendo passar os conteúdos para os alunos e não tem internet. Então isso também, eu acho que um sistema de internet dentro do município, da educação, não vai se fugir. A educação não foge hoje, a situação da educação, se tu não tiver os meios de comunicação. E a internet é o meio de comunicação mais viável em termos de educação. A internet está tudo. Eu acho que o professor aí no presencial, né, o mestre sendo lá na frente é o que ensina. Mas eu acho que tu tem que ter outros meios para te atingir o teu aluno. Eu acho que passa por aí. Bom, só para encerrar a parte da educação, eu vejo também que tu criando essa estrutura pedagógica, esse trabalho pedagógico, eu acho que no momento em que tu une, porque eu vejo hoje assim, muito distanciamento que está hoje ainda entre a escola e a comunidade. E isso não é só culpa da escola, isso tem muita culpa também da própria comunidade. Eu não vou lá ver meu filho, só vão lá quando o filho está mal ou que a escola chama. Eu acho que tem que se trabalhar nesse sentido para que a comunidade participe da vida escolar do seu filho. De que maneira? Não sei. Buscando essa comunidade, trabalhando, reunindo, criando seminários, enfim, fazendo o que tem que ser feito, para que tu possa acompanhar o desenvolvimento do teu filho, para não chegar lá e reclamar só quando tem problemas com o aluno. Muito bem, aqui uma colocação aqui do Andrei, ele botou assim, tem que se dar o devido valor ao UERGS, fatos em segundo plano. E a colocação então do Andrei, lembrando que a gente sempre traz ao ar, né? Sim. Todas as colocações dos nossos telespectadores,
Porque às vezes o pessoal diz, mas daí eu falei tal coisa lá, tu não traz ao ar. Não, trago sim. Boto aqui as colocações, porque o nosso programa, como eu digo, é você que faz com a gente. Bom, professor, nosso tempo aqui está esgotado já. Passa muito rápido, 1 hora. Na real, já passamos do tempo. O pessoal do servidor me deu mais uns minutinhos, porque tivemos aquela pane no Facebook. Eu queria que, nesses últimos minutinhos agora, eu vou deixar a pauta livre para ti. Sim. Falar diretamente com o nosso telespectador, as tuas considerações finais, então. Não, sim, eu quero agradecer a vocês, né? Tu e a filha que estão aqui, dizer que foi um prazer estar aqui. Prazer é nosso, né? A gente assim, ó, eu acho assim, nós lançamos o partido, lançou a candidatura, é óbvio, assim, não existe, claro que tem coisa, tu não tem soluções para tudo, e ninguém vai ter soluções para tudo. Para te fazer um bom governo, tu tem que cercar de pessoas competentes. Enquanto tu não tiver uma estrutura competente à tua volta, porque não existe aquele que tem soluções para tudo. Não, olha, só um que passou pelo mundo e que tinha soluções, aquele resolvido. Os outros não. Né? Então tu tem que criar uma boa estrutura dentro da prefeitura para que tu faça uma boa administração. Tu tem que escolher os melhores para que tu faça isso. Um governo integrado com a comunidade, eu não vejo diferente disso. Né? Eu acho que nós precisamos, e eu não estou aqui, eu tenho uma coisa que eu nunca trabalhei, foi com terra arrasada. As coisas em Osório, elas têm problemas, tem coisas que se destacam, tem outras que não se destacam e que precisam melhorar. Mas eu acho que cada um que assume o governo tem que dar a sua contribuição. E essa sua contribuição tem que ser para melhor. Nós não podemos ficar chorando ou criticando coisas que passaram. Eu acho que nós temos que olhar para frente. Eu acho que a gente anda olhando para frente. Eu acho que essa é a intenção. Eu me lancei candidato, claro que a gente está todo dentro de uma pandemia, dentro de uma situação política complicada, com tudo que aconteceu nos últimos tempos em Osório, mas nós temos que olhar para frente. Eu acho que nós temos que pensar em Osório. As pessoas passam, o município vai ficar, as gerações estão vindo, eu acho que nós temos que trabalhar para as futuras gerações. Disposição eu tenho, com certeza, não sei como é que essa eleição vai chegar, mas se for eleito e alcançar o objetivo, com certeza nós vamos buscar as soluções com pessoas que tenham capacidade para organizar e para dirigir Osório. Então nós estamos esperando isso e agradeço mais uma vez por estar aqui. Muito bem, então, nós que agradecemos, professor, disponibilizar esse tempo aí para conversar um pouco com a gente, né, trazer aqui também as ideias do professor e também, claro, do Partido Progressista. E a gente fechou um ciclo agora, então, né? E eu vinha falando para os outros pré-candidatos também, que fazia tempo que a gente não tinha tantas pessoas como pré-candidatas, né? A gente não sabe se vão afirmar todos, né? Mas eu acho que é uma coisa saudável para o município também, né? Pessoas novas colocando, se colocando à disposição, e mostra também que a nossa realidade está mudando um pouco. Há um tempo atrás se tinha muito aquela questão, é um partido A e um partido B, e hoje notamos pelo anseio populacional que não, se quer mudança, se quer ideias novas, se quer oxigenação também, porque por mais que o professor disse, e a gente sabe muito bem, a cidade de Osório não é uma terra arrasada, né? Nós temos muitas coisas boas acontecendo, mas muitas coisas que podem melhorar também, né? E eu acho que é nesse ponto que a população acaba solicitando e querendo também novas mentes aí no comando. Professor, mais uma vez obrigado. Da audiência. Agradecer ao nosso telespectador pela audiência, ao professor da participação aqui com a gente, e colocamos a TV Litoral, o nosso programa também à disposição, porque depois, né, tudo finalizando para o que esperamos, nós teremos aqui os debates também eleitorais. Sim. E depois, como candidato mesmo oficializado, também já colocamos à disposição a TV para conversarmos, trazermos mais um pouco aí das ideias. Queria lhe dar mais 1 minuto, então, para mais uma faladinha. O pessoal está me cobrando aqui, deixa o homem falar. Vou dar mais um minutinho para o professor. Não, mas faz parte. Claro, eu vou só pegar assim que tu está falando. Nós temos bons candidatos, eu conheço. A gente é Osório, como uma cidade pequena, a gente se conhece todo, com todo respeito a todas as pessoas, a todos os candidatos, e eu acho que isso é salutar para a democracia. Democracia é dinâmica.
né? Não existe democracia no momento que tu polariza alguma coisa. Ou tu surge mais outros, né, para que tenham ideias, e as ideias às vezes vai ser discutido. Eu tenho uma frase que dizia, Gaspar Silveira Martins, um grande tribuno e foi senador do Rio Grande do Sul, dizia: ideias não são metais que se fundem, né? Então, cada um tem uma ideia. Eu acho que essas ideias que nós estamos trazendo para a comunidade, é o momento em que, quanto mais seja isso, mais plural, a comunidade tem condições de escolher aquele que ela acha que tem condições de dirigir a cidade, o município também. Obrigado. Verdade. Muito bem, então, quero agradecer você que ficou com a gente até agora aqui, Karina Anjo, Simone Paiva, Tiago, o pessoal que foi entrando, mandando suas contribuições. Infelizmente eu não consegui, né? O tempo hoje foi passou muito rápido, mas eu quero agradecer a você que participou do programa Alô Comunidade. Lembrando que amanhã teremos um super programa aqui também, com muita música. Será minha despedida desse programa aqui, mas você vai ficar aí com um super apresentador, o Sidney Borba, o camarada é fantástico, vai suprir, de repente vai ser difícil até eu voltar depois para o programa, porque o homem é fera. Então, gente, forte abraço, fiquem com Deus, voltamos amanhã então com mais um programa Alô Comunidade. Só aí.